TSE volta a analisar caso de assinaturas eletrônicas na semana que vem. A reportagem é de Afonso Marangoni. O Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar nesta terça-feira se assinaturas eletrônicas são válidas para a criação de novos partidos. O tema interessa ao presidente Jair Bolsonaro, que se desfiliou do PSL na semana passada e tenta viabilizar uma nova sigla, Aliança pelo Brasil, já para disputar as eleições do ano que vem. Se o TSE liberar o recolhimento de assinaturas digitais, o presidente projeta que a legenda consiga o apoio necessário em menos de 2 meses. Para pedir o registro de um partido, são exigidas 500 mil assinaturas. Caso o tribunal exija assinaturas físicas, a Aliança pelo Brasil demoraria mais de 1 ano para conseguir o registro, o que a impediria de ter candidatos para disputar as eleições municipais de 2020. O tribunal analisa uma consulta do deputado Jerônimo Gorgen, do Progressistas do Rio Grande do Sul, que questionou o TSE sobre o recolhimento de assinaturas eletrônicas. O único a votar na sessão foi o relator do caso, o corregedor-geral eleitoral Og Fernandes. Ele entendeu que a consulta não deveria ser analisada pela Corte, porque se trata de matéria estritamente administrativa e não de direito eleitoral. Eu voto pelo não conhecimento da consulta formulada, por entender que se trata de matéria estritamente administrativa. Para basear o posicionamento, Og Fernandes leu um trecho do que defende a Procuradoria-Geral Eleitoral. Troca de documentos em papel por documentos eletrônicos não suprime nem simplifica etapas, uma vez que não elimina a necessidade de conferência. Acentua que a Justiça Eleitoral caminha na direção da identificação biométrica, razão pela qual a assinatura eletrônica mais cara e inacessível ao universo do eleitorado seria um retrocesso na ampliação da democracia de massas. Após o voto do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. O tema deve voltar a ser discutido pelo TSE na terça-feira que vem. A Corte também adiou o julgamento de 2 ações que pedem a cassação da chapa formada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo vice-general Hamilton Mourão. Os pedidos foram protocolados no ano passado pelo PSOL e pela Rede, para que fosse apurado o ataque a uma página lançada por mulheres no Facebook durante a eleição contra Bolsonaro. Tanto o corregedor da Justiça Eleitoral, Og Fernandes, quanto o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jaques de Medeiros, consideraram o pedido improcedente. O julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro Luiz Edson Fachin. Pois é, mas o problema de fundo se mantém, que é essa profusão de partidos, a maioria deles sem qualquer identidade ideológica, não se sabe qual será o programa ou a agenda política econômica, cada um que se elege vai colocar a sua própria agenda, nem os próprios políticos eleitos pela maior parte desses partidos, nem esses políticos respeitam muitas vezes a própria agenda, o próprio estatuto do partido, e aí cria-se um problema estrutural muito sério, porque no sistema presidencialista que nós temos, um presidente que se elege, historicamente, o presidente que se elege não tem a maioria no parlamento, como é que um presidente consegue negociar com tantos partidos? Né? Segundo o TSE, são 32 partidos registrados hoje. Quer dizer, é muito partido. Isso inviabiliza não só a gestão política por parte de um presidente da República, isso viabiliza o próprio funcionamento do Congresso, Câmara e Senado. Porque quanto mais partidos você tem, mais donos de partidos você tem. E isso cria um problema sério. Então, a discussão maior que se deve ter não é facilitar as regras para a criação de mais partidos, usando os meios eletrônicos, o que é natural nesse contexto, mas discutir a quantidade de partidos e o quanto que essa quantidade é nociva para o país.